Sem muita demora, abra comigo a palavra de Deus no Evangelho do Nosso Senhor e Salvador, conforme escreveu Lucas, capítulo 15, por favor. Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Se você está ali, por favor, diga amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai insistia com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Eu quero usar como tema da minha pregação nesta noite o retorno. Você pode repetir comigo algo dizendo assim: o retorno. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o retorno. O retorno é tudo aquilo que um dia foi, que um dia vai e que agora está de volta. Retornar é sair do ponto aonde um dia eu estive, aonde num tempo eu estava e agora aonde eu devo estar. O jovem aqui tinha uma situação muito interessante, não somente uma, mas sobretudo 2. Estamos numa situação familiar interessante aqui. Há um pai, há 2 filhos, e esta é uma também das parábolas de Jesus. A bem da verdade, o capítulo 15 de Lucas tem 3 parábolas de Jesus: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Esse rapaz aproxima-se do seu pai e, pelo visto, era um rapaz bem informado, um rapaz inteligente, um rapaz que sabia o que queria, apesar de não ter a consciência de que não deveria querer da forma que sabia. Alguém que estava reivindicando um direito precipitado. Ele queria daquilo que era dele, mas não era a hora dele receber o que dele era. Alguém ansioso, alguém antecipado, alguém desejoso de ter fora de hora o que já era dele. Chega diante do pai, argui o pai, questiona o pai,
intima o pai e exige do pai. Ele quer a sua herança. O pai, com muita sabedoria, o pai com muita dignidade, sem medidas de cautela e calma, diz ao filho que vai liberar para ele o que lhe pertence. Então, ele recebe do pai a parte que é dele, que até então no pai estava. Tudo aquilo que era dele, que no pai estava, ele receberia em tempo oportuno, conforme o seu próprio direito, dentro do tempo adequado. Mas muito ansioso e precipitado, tomou a frente de tomar aquilo que era dele, fora da hora merecida. Qualquer semelhança desse jovem com alguém aqui dentro é mera coincidência. Ele abre mão de ter as coisas do pai, e pior do que isso, por precipitado nas coisas que o pai tinha, acabou abrindo mão do pai também. Ele não deixou que o pai administrasse, ele não deixou que o pai fizesse multiplicar aquilo que muito mais ele teria, além do momento que ele teve, da forma precipitada no receber. Ele não deixou o pai administrar a vida dele. Ele se achou o dono da sua própria vida, ele se achou o dono do seu próprio nariz, e ele abriu mão da administração do pai, que ia muito mais além do fato de bem manipular os recursos e fazer multiplicá-los, mas sobretudo consistia no fato de estar protegido pela sabedoria do pai, pela inteligência do pai, pela experiência do pai e pelo amor do pai. Muitas vezes filhos se precipitam e no afã de obter recursos do pai, perdem a natureza do pai, perdem a virtude do pai, perdem o amor do pai, perdem o conselho do pai, perdem o carinho do pai, acha que ele é maior do que o pai. Esse menino é um menino que sabe de muita coisa, mas não ora em torno de nada. Logo ele se faz precipitado. E essa história, como eu mesmo já li, você já sabe o final. Ela vai terminar bem, mas ao meio do caminho terão fatores ruins. E quais lições o Espírito Santo quer nos trazer em torno disso? O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 13, me traz algumas lições. E eu acredito que em breve o 13 estará na tela. Você precisa entender que não é interessante viver longe do Pai. Ele pega aquele recurso que o Pai libera, Ele fica omisso de exigência e pedido, mas o fato é que em nenhum momento agressivo, nas relações entre eles, há conflito nisso. O pai libera, ele recebe, e quando ele recebe do pai o que ele quer, ele se distancia do pai. Quando eu recebo alguma coisa do pai, e o que eu recebi do pai me distancia dele, eu dou muito mais valor àquilo que recebo, do que valor para aquele que me deu. Nós os cristãos temos que mudar um pouco a nossa mentalidade e sondarmos o nosso coração, a fim de entendermos que é muito mais importante quem dá do que o que dá. Muitas vezes nos aproximamos de Deus muito mais interessados naquilo que Ele possa nos dar, e quando Ele nos dá aquilo que era do nosso interesse, nós perdemos o interesse nele. Logo sempre tivemos um desinteresse naquele que é o único capaz de nos dar o que a gente quer. E tudo aquilo que Ele nos dá em amor, porque aquilo que Ele nos dá, para Ele não interessa. Interessa para quem Ele deu. Porque o poder do presente não é o valor que Ele tem. O poder do presente é o valor de quem recebe. Pelo menos no coração daquele que dá. Quando ele recebe do Pai o que ele quer, ele vai embora. O versículo 13 deixa claro que ele se afasta. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali começou a desperdiçar a sua fazenda de forma errada. Quando ele recebeu do pai o que ele queria, foi exatamente aquilo que o afastou do que ele precisava. Porque era o que ele queria, não era o que ele precisava. Começa a prestar mais atenção no que tu pede para Deus, porque é muito mais o que tu quer do que necessariamente do que tu precisa. Ele não precisava daquela herança, ele já tinha tudo na casa do pai.
Agora ele abre mão de tudo para ter uma parte. Muitas vezes a gente abre mão de tudo no Pai para ter uma parte. E é exatamente aquela parte que vai nos afastar do tudo, porque o tudo é o Pai. O tudo não é o que o Pai dá, o tudo é o que o Pai é. Eu posso ouvir amém nesse lugar? O tudo não é o que o Pai dá, o tudo é o que o Pai é. Ele recebe uma parte e se afasta do Pai. Agora, ele só tem uma parte do tudo que ele podia ter, e além do que, perdeu a presença do Pai, perdeu a orientação do Pai, perdeu o cuidado do Pai, perdeu o amor do Pai. Então, cheio de presunção, cheio de arrogância, cheio de sabedoria, inteligência, destreza, força, cheio de tudo aquilo que um jovem sempre cheio está, ele está tentando dizer para o Pai que, uma vez que ele tem a parte dele, ele não precisa do Pai, ele vai se afastar do Pai, e ele vai provar para o Pai: não preciso mais de ti, eu já tenho a minha parte, eu já tenho a minha herança, eu tenho meu recurso, não preciso de ti, agora eu sou mais eu, agora sou eu que sei, agora sou eu que faço, agora sou eu que posso, agora sou eu que tenho, sem considerar quem tudo me deu, sem considerar quem me educou, quem me orientou, quem me fez sábio em torno da minha inteligência, quem me deu recursos, e quem me fez ter alguma coisa, sem jamais diretamente ter trabalhado na construção dela. Lamentavelmente, é assim que muitos se apresentam, se aparentam, decidem e fazem, diante de um Deus que é Pai, diante de um Deus que é amoroso, diante de um Deus que é cuidadoso, diante de um Deus que é bom e glorioso. Lamentavelmente, muitos estão a pensar que a destreza das suas habilidades profissionais que os conduzem a níveis financeiros interessantes é simplesmente um resultado da força do seu próprio braço, é simplesmente um resultado da destreza da sua própria inteligência, da sua manipulação, do seu empreendedorismo ou coisas semelhantes. E aí, as riquezas e as conquistas que deveriam nos aproximar do Pai, nos distanciam, nos fazendo arrogantes espirituais, e distante de todo o cuidado que essa paternidade divina tem para liberar. Ele passa a gastar de forma errada tudo aquilo que ele recebeu da mão certa. Quando ele recebe todo aquele dinheiro e começa a gastar aquele dinheiro da forma errada, sendo que ele recebeu aquele dinheiro da mão certa, ele se perde nisso, porque não tem mais aquilo que o dinheiro não paga, que o dinheiro não tem, que o dinheiro não alcança. Uma pergunta que não me cala nesse momento e ora é: quanto vale um conselho? Quanto vale um xingão? Quanto vale um puxão de orelhas? Quanto vale uma palavra amiga? Quanto vale uma admoestação? Quanto vale uma exortação advinda de um pai? Pois é exatamente o conjunto de tudo isso que construiu tudo aquilo que é a gente. Foi exatamente o xingão de um pai, às vezes até rude demais, porque não sabia direito o que era um amor, porque não teve a condição de estar sentado numa cadeira de uma igreja e receber orientações espirituais que muito corroboram com o cotidiano nosso, como você está recebendo. Então muitas vezes meu pai teve atitudes em relação a mim que eu não tenho em relação ao meu filho, que apesar de ter sido um pouco severas, ter passado um pouco da linha, me construíram, me fizeram alguém, me tornaram melhor do que ele, justamente pelo fato de eu ser filho dele. Pois costumo dizer aqui, não me canso e vou repetir: eu sou melhor que o meu pai, mas não me envadeço disso, porque me tornei melhor que ele exatamente por ter sido filho dele, por toda a carga que ele lançou sobre mim, ao ponto de me fazer, enquanto ser social, o mínimo daquilo que eu devo ser. Mas quando você se distancia do Pai, e o Pai pelo qual estou me referindo agora, apesar das relações que faço com o Pai da terra, é o Pai celestial. Quando você se afasta dele, não interessa o quanto você recebe dele, você não vai saber administrar, você vai perder tudo. Quando você recebe as coisas de Deus,
e não usufrui delas numa relação com Deus, naquilo que dele recebeu, você vai perder tudo aquilo que você ganhou. Ele recebe tudo aquilo e ele vai embora. Só que ele abre mão do Pai. Agora ele não tem maturidade nem sabedoria suficiente para fazer multiplicar o tudo que ele recebeu. Logo, ele está perdendo tudo que ele ganhou. Muitas vezes Deus dá muitas coisas para você, e você perde tudo que ganhou, porque você se afastou de Deus, porque você achou que não precisava mais dele, porque você esqueceu quem entregou, quem dá, quem sustenta e faz multiplicar. O versículo 14 de Lucas 15 me traz uma lição interessante. E a lição que eu tenho no versículo, que deve estar nas minhas costas na tela, é: cuidado, você não sabe aquilo que há de vir sobre a terra. Ele sai da casa do pai dele rico, ele vai para a terra que ele tem na cabeça, e a fome bate na terra, e bate uma crise na terra. E agora que a crise veio, ele até tem dinheiro, mas não tem o pai para ensinar ele a administrar. Ele ainda não perdeu tudo, ele está perdendo. O que me toca é que tem gente que ainda não perdeu tudo, mas está se perdendo e não está enxergando. Aí está acusando a crise. Não, não é a crise, é a ausência do pai. Não vou repetir, que lindo. Não é a crise, é a ausência do pai. Quando o pai está conosco, a crise virá, mas sobre nós não prevalecerá. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Então, quanto mais em crise o mundo, mais perto do pai eu estou, mais próximo do pai eu estou, mais com o pai eu estou. Porque o muito sem Deus é pouco, mas o pouco com Deus é muito. O mundo entrou em crise, e no meio da crise que o mundo tem, por estar distante do pai, ele gasta o que tem e daqui a pouco não tem mais, de forma equivocada. Na crise é para economizar, ele está esbanjando. Na crise é para segurar a onda, e ele está quebrando tudo. Na crise é para ser prudente, ele está sendo imprudente. Na crise não é para gastar muito, ele está gastando tudo. Na crise é para gastar certeiro, comprar coisas certas, ele está gastando dinheiro com meretrizes, com prostitutas. O seu irmão fala isso para o seu pai lá no versículo 28. Esse teu filho aí que foi embora, que ficou gastando com meretrizes, prostitutas. Em tempo de crise ele está na balada. Em tempo de crise ele está nas casas noturnas. Em tempo de crise, de vez de comprar um suco, está gastando dinheiro com bebidas alcoólicas. Por quê, pastor Toninho? Não é por falta de dinheiro, é porque ele não tem a presença do pai. É porque ele abriu mão da presença do pai. Não interessa qual seja a crise econômica, financeira, política ou algo semelhante. Não interessa se você tem muito, se você tem pouco. Se você não está na presença do pai, você está fadado à falência. É quando ele percebe toda a crise que o mundo entrou, e nas alturas do versículo 16, ele começa a aprender as lições necessárias para fazer o caminho do tema da minha pregação, a saber, fazer o seu retorno. Agora longe do pai, ele passa a desejar tudo aquilo que os porcos desejam. Jesus, ele é muito sábio. Ele está falando com os judeus, e aí ele faz uma conjectura bem agressiva, apesar de ter uma fala muito leve, em função de toda a sabedoria que nele havia. Se é um tipo de animal, Camila, que os judeus não suportam, é o porco. Eu até fico imaginando por que será, né? Porque é uma costelinha de porco, barbecue, meu Deus. Eu escutei até um no meio do povo. Domingo de noite não tem irmã, né? Filha de pai rico, vai pro requento. Mas eles não suportam o porco. O porco é um animal altamente imundo na concepção judaica. Eles querem distância do porco. E agora, esse jovem filho de pai rico está ansiando viver segundo o padrão dos porcos, segundo o padrão daquilo que é ruim, que é nojento, que é bizarro e inconveniente. Assim são cristãos longe do pai.
eles resolvem voltar para a lama. Parece que o silêncio indica que estão de mal comigo, mas eu vou pregar. Assim é semelhante àqueles que, distante do Pai, agora querem viver junto dos chiqueiros. Agora querem viver segundo o lamaçal do padrão do pecado. Agora querem viver dissolutos. Agora querem viver enganados em torno do engano que é deles mesmos, enganando-se em si mesmos. Agora aquele que era viver no meio das ovelhas é exatamente aquele que deseja viver segundo o padrão dos porcos. É um desejo dele. É um desejo dele viver na ralé da sociedade. Ele tem um pai, ele tem um irmão, ele tem fazenda, ele tinha empregados, ele tinha riquezas, mas ele está distante do pai. Agora ele tem uma casa, mas não tem vaga no chiqueiro. Agora ele tem banquete na mesa do pai dele, da casa do pai dele, mas está ansiando ter uma oportunidade de comer lavagem, de comer bolotas. Está tentando ter uma chance de comer comida de porco, que é exatamente o resultado daquilo que até então na vida dele era o que ele lançava da mesa, os restos da sua própria alimentação. Assim vive alguém que decide estar distante da presença do Pai. Na presença do Pai é um padrão, distante da presença do Pai é uma decepção. Ao perceber, ao avaliar e analisar todo o seu quadro, esse jovem cai em si, segundo Lucas 15:17. Ele para, ele pensa na sua situação, ele pensa no padrão e na condição que ele está vivendo, e tornando em si, e disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. A minha tradução diz: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si mesmo. Você nunca cai no pecado sem antes cair em você. Por quê, pastor Toninho? Me explica isso melhor. Ao ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus disse nas entrelinhas do ensino: e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes do pecado vem a tentação. Você não cai em pecado sem a tentação. E a tentação é o último estágio para você não cair no pecado. Então quando você cai no pecado, você cai em si mesmo. Porque o diabo não faz nada, ele tenta tudo. Tudo aquilo que na vida da gente foi pecado não é resultado daquilo que o diabo fez, é resultado daquilo que ele influenciou, porque quem fez foi a gente. Se o diabo tenta você a roubar alguém, não foi o diabo que roubou, foi você. Você caiu na tentação do diabo. Se o diabo fosse um vitorioso, ele jamais passaria do estágio de tentador. No entanto, quando as suas tentações alcançam o resultado, a vitória do diabo vem através de você. Então você precisa prestar atenção nisso. Você precisa considerar isso. Você precisa estar atento a isso. É que nem alguns indivíduos aí que cometem crimes terríveis e são questionados por um repórter, e eles dizem para o repórter: foi o diabo. É que ele imagina que foi o diabo, pela influência do diabo nele, mas o diabo só tentou ele, não realizou. Quem realizou aquilo foi ele mesmo. É quando o jovem, no versículo 17, caindo em si, quando ele percebe que ele caiu nele, caiu na vaidade dele, caiu na arrogância dele, caiu na presunção dele, caiu no altivismo dele, caiu na idolatria dele para com ele mesmo. Quando ele caiu em si, ou seja, ele caiu nele. Percebe o que eu estou tentando dizer para você? Ele caiu em si, ele caiu nele, ele tropeçou nele, ele se decepcionou nele.
quando ele identifica que aquele estado que ele está vivendo, que é o resultado daquilo que ele jamais gostaria de ter vivido, quando ele percebe que ele está naquela condição e tudo aquilo é exatamente fruto do que ele decidiu, ele diz: não pode. Aí então ele passa a lembrar de quem? Da casa do seu pai. Lá na casa do pai tem de tudo e eu aqui não tenho nada. Lá na casa do pai eu podia tudo e aqui eu não posso nada. Então ele caiu em si. E ele disse para ele mesmo: pera aí, né? Eu vou sair desse lugar. Eu ainda tenho um pai. Eu vou repetir. Não interessa o lugar que você está, não interessa a dificuldade que você está, e não interessa o erro que você cometeu. Eu vim aqui nessa noite informar uma coisa para você. Acorda, você ainda tem um pai. Levanta, você ainda tem um pai. Te anima, você ainda tem um pai. Ele: peraí, o que eu estou fazendo nesse chiqueiro? O que eu estou fazendo aqui mendigando bolota de porco? Eu vou me levantar, eu vou voltar, eu vou fazer um retorno, eu vou fazer um caminho de volta. Eu ainda tenho um pai. Todos aqui têm um pai que ama, que ampara, que cuida e que está esperando. Eu quero informar uma coisa para você nessa noite, com veemência, autoridade, fé e alegria. Você veio aqui, o pai estava te esperando, e hoje à noite você vai ser contemplado. Quem crê, aplaude e glorifica. O pai está aqui e você vai ser contemplado. Peraí, eu sou um caco, eu não tenho valor algum, eu fiz tudo errado, eu não mereço comer lavagem, mas eu vou me levantar. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor vai me acolher, diz a palavra de Deus. Te levanta, te anima, o pai está te esperando. Lucas capítulo 15 trata de 3 situações, de 3 perdidos: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. O que me toca é que a ovelha perdida, o homem buscou. A dracma perdida, a mulher procurou. Mas o filho pródigo, o pai não buscou. Pastor, por que o pai não buscou o filho pródigo? Porque ele saiu. A ovelha estava perdida, o pastor foi lá e buscou. A dracma estava perdida, a mulher procurou. O filho pródigo foi embora, o pai não foi atrás. Por quê, pastor Toninho? Porque foi ele que saiu. Foi tu que saiu, é tu que vai ter que voltar. Tudo bem, o pai está te esperando, mas tu tem que voltar. Deus, por que tu não me visita mais? Porque tu não ora. Deus, por que eu não sinto mais tua presença? Não lê a palavra. Deus, por que os negócios estão dando errado? Não dizima. Deus, por que minha filha está ficando doente? Porque está olhando para a filha dos outros. Ui. Foi tu que saiu, Belo. É tu que tem que voltar. Querida, tu tens um pai. Estás comendo bolota de porco por quê? Levanta desse chiqueiro e volta, ele está te esperando. Ele não vai te buscar não, tá? Não foi ele que te mandou embora? Ele não vai te buscar. Não foi ele que te mandou embora. Foi tu que saiu. Só volta que o pai está te esperando. O pai está te esperando. Ei, te anima, sorria. O pai está te esperando. Sorria, dá um sorriso para mim aí. Se não quer rir para mim, ri de mim. Mas sorria, o pai está te esperando. Tem gente que ainda não voltou para o pai, porque pensa que o pai vai buscar. O pai não vai buscar não, tá? Volta. Isso aí ele entende, ó. O pai está te esperando, querido. Volta. Sai desse chiqueiro. Sai desse estado, sai desse lugar. A ovelha perdida, o pastor foi buscar. A dracma perdida, a mulher foi encontrar. Agora o filho pródigo, esse tem que voltar. Foi ele que saiu.
Então ele tem que voltar. Agora tem que botar o rabinho entre as pernas. Tem que baixar a cabecinha e volta. O que é que tem? Mais vale o desprezo de voltar do que a dor de continuar errado. Volta. Volta. Volta por quê? Porque o Pai está te esperando. Deus não busca quem sabe que precisa voltar. Tem gente olhando para mim aqui, ó, que já cansou de dizer para alguém e um dia disse para mim: "Bah, eu tenho que voltar." E agora tu está te identificando com a minha fala. Tem gente que teve coragem de dizer para mim, tem gente que disse para alguém, e tem gente que disse para si mesmo: "Bah, eu tenho que voltar. Está tudo errado. As coisas não estão boas. Eu tenho que voltar." Ah, tu tem que voltar? Tenho. Então volta. Ué, qual é a complicação? Tem que voltar? Eu tenho que voltar. Então volta. Avenida Centenário 590. Por enquanto. Dentro em breve, rodovia Alexandre Antônio Darós 900. Porque dentro em breve a gente não vai voltar, a gente vai ir. E a gente vai ir para ele voltar e buscar a gente. Até Jesus tem que voltar. Até Jesus vai voltar e tu não quer voltar, cabra? Volta! Porque Deus, caracterizado aqui por Deus, a pessoa desse filho, não vai buscar. Porque Deus não vai buscar aquele que sabe que tem que voltar. Se levantou no versículo 18, espera aí, para casa do pai, eu tenho um pai. E aí o versículo 20 nos dá uma lição maravilhosa. Bota lá, ó, da tela, bota lá. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. O versículo deixa claro: o pai não busca o filho, mas espera. O filho está vindo, o pai está na varanda. Parece que é o pródigo. Eu ia dizer binóculo, mas binóculo não tinha. Mas ele recebeu a visão dos Thundercats. Ele Helena, eu estava indo tão bem, né? Mas você sabe, eu não vou pregar sem deixar os dois furinhos, faz parte. Então ele, thunder. Oh! Oh, meu Deus do céu, tem alegria nesse lugar, tem paz nesse lugar, tem amor nesse lugar, tem liberdade nesse lugar, porque onde está o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade, igreja. O pai, ele não vai buscar, mas ele está esperando. Pode ir, pode vir, pode chegar. O pai está na varanda esperando. Ele olha de longe, ele vê o filho não chega nele, ele chega no filho. Porque ele não vai buscar, mas quando o filho vem, ele chega primeiro. O pai vai chegar primeiro, vai te abraçar, vai te beijar, vai te pegar pelo pescoço e vai celebrar. Eu posso ouvir amém nesse lugar? O pai abraçou e o pai beijou. Diga comigo, abraçou e beijou. Pergunta para mim, por que, pastor Toninho? Porque o amor do pai é maior do que as tuas falhas. Tu erra assim, tu pisa na bola assim. Genival Lacerda, você não vale nada mais. Você não vale nada, mas eu gosto de você. O pai corre. Eu fico imaginando, Alexandre, o pai correndo. O filho, ai meu Deus, vou tomar uma camaçada de pau.
Agora ele vai me quebrar tudo. Senhor, me ajuda. Lá vem o pai. E o pai vem uma poeira, o filho pensa, meu Deus, é hoje. Eu vou apanhar. Ele aproxima do filho, bate uma, bate duas e voa. Garra no pescoço do filho. Beija, 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 beija. O filho, meu Deus, o meu pai. Meu Deus, o meu pai ainda me ama. O meu pai ainda me quer. O meu pai ainda me valoriza. Pode cair o mundo, agora eu tenho pai. Eu não tenho nada, mas agora eu tenho tudo. Porque eu estou nos braços do meu pai. Os braços do pai estão sobre toda essa igreja. Os braços do pai estão abraçando. Sinta, sinta, sinta o toque, o abraço, o amor e o carinho. Ele abraça aquele filho. Ele cheira aquele catinguento. Está claro. A Bíblia me dá razão para pensar assim. Ele abraça. Ele aproxima do pescoço. Ele cheira aquele homem com cheiro de porcos. Ele estava esperando. Ele sabia que aquele filho foi. Mas ele sabia que um dia ele ia voltar. Talvez aquele pai tinha esperado aquele filho ontem, anteontem, há muitos anos. Mas ele nunca deixou de esperar, porque ele sabia que um dia esse filho ia voltar. O pai estava te esperando hoje aqui, porque ele sabia que hoje tu ia chegar. Ele está te abraçando. Ele está te beijando o pescoço. Ele está sentindo prazer no teu cheiro. Ele tem prazer na tua vida, na tua existência. O versículo 21 deixa claro que tudo isso só foi possível porque houve um arrependimento. Tudo isso que aconteceu só foi possível acontecer porque houve no coração do filho um arrependimento. Lucas 15, 21. Quando há um arrependimento, nós recebemos a liberação de um procedimento de justiça e de eterno amor. É preciso haver arrependimento. O que me chama a atenção é que na vida deste jovem não houve somente remorso. Quando ele caiu em si, não houve só nele um remorso. Lamentavelmente há cristãos que caem em si, mas há somente neles remorso. Não há arrependimento para fazer com que eles voltem. Então o remorso mantém eles naquilo que eles não deveriam estar. Ou você acha que no meio do caminho o Judas não se ligou que fez tudo errado? O Judas não tomou consciência que estava tudo errado. Ficou com remorso, se matou. Não teve arrependimento, não aceitou o beijo. Porque se houvesse arrependimento na vida do Judas, ele ia aceitar o beijo. Como houve remorso e não adentrou no arrependimento, caiu na forca, se matou. Eu, tu, nós, igreja, não somos chamados por nível do remorso. Somos chamados por lugar do arrependimento. Ele disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que me toca é que o pai, não quero nem saber como é que tu te chama. O que eu quero saber é que tu é meu. Agarrou no pescoço, beijou, agarrou, como disse, agora tu não me escapa mais. Ah, meu Deus, para mim o sentimento daquele pai foi: agora eu te agarro, agora eu não deixo mais tu ir, agora tu não me escapa mais. Não, eu não perdi fazenda, eu perdi meu filho, e agora eu estou recuperando meu filho. Eu não vou abdicar dele. Ele é um caco, ele não vale nada, ele fez tudo errado. Ele não é digno de ser chamado meu filho, mas não precisa ser chamado meu filho, precisa ser meu filho. Tu não precisa do meu sobrenome, tu precisa de mim, da minha natureza, da minha nobreza em Deus, da minha dignidade que o céu me deu. Eu preciso que seja melhor do que eu. O que não faço eu, fez Deus, e vai te tornar aquilo que eu queria. Ele vai voltar, irmão. Ei, pai desesperado nesse lugar, ele vai voltar. Espera que ele vai voltar. Não sai da varanda, ele vai voltar. Você está olhando para mim, pai. Tem um pai, 2, 3, 10 aqui nessa igreja. Eu sou boca de Deus para você agora. Eu sou boca de Deus para você que está me vendo na internet. O teu filho vai voltar. Como isso vai se dar? Ele está cada vez pior. Ele não se comunica comigo. Não deixa ele esperar. O de hora tu não sabe, mas ele vai voltar. Quem crê? Quem crê?
Então no versículo 22, a Bíblia diz: mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde um anel na mão e põe a sandália nos pés. Aquele menino chegou em casa descalço. Diga comigo, descalço. Ô meu irmão, quem andava descalço era escravo, tá? Mas agora ele está de volta. Ele não é mais escravo. Filho anda calçado. Agora ele foi liberto. Ele estava preso. Ele estava na prisão. Você quer que me toque, querido? É que o pai dele não perguntou para ele: onde é que tu andava, seu vagabundo? O que tu fez com o dinheiro que eu te dei? Esse tempo todo tu andava onde? Fiquei sabendo aí que estava com esse irigado aí grande, não sei o que. Essas coisas. Onde é que já se viu? Quando é que tu me viu nisso? Jaguara, sem vergonha. Foi para isso que eu te eduquei. Nada. O pai não falou absolutamente nada. O pai se lançou no pescoço daquele moço, beijou ele, coloca uma sandália rápido, porque isso era escravo. Voltou para mim, continua sendo filho. Continua sendo filho. Continua sendo filho. Não interessa a escravidão que você esteve. Quando você voltar para o pai, a libertação será completa. Posso ouvir amém nesse lugar? Amém. Mandou colocar uma sandália, versículo 22. Mandou colocar a melhor roupa. Diga comigo, a melhor. Diga comigo, a melhor roupa. É interessante, né? Agora o pai dá o melhor para aquele que sempre fez o pior. Só Jesus mesmo. Ei, Dai, só Jesus. O pai dá o melhor para quem sempre fez o pior. Não interessa o pior que você fez, interessa o melhor que você é para o pai. Não interessa o pior que você fez. Uma vez arrependido, interessa o melhor que você é para o pai. Sandálias, roupas novas e um anel. Um anel porque o pai está restaurando a aliança. O pai diz assim: Simon, traga um anel para mim. Bota o anelzinho na mão do menino e diz: tu não tinha aliança comigo, mas eu nunca perdi a aliança contigo. Tu está de volta, meu filho. É nóis. Tu está de volta, filho. Tu está de volta, filho. A tua aliança com o pai está viva, filho. A tua aliança com o pai está viva. Vestes novas para a salvação, calçados novos para a preparação do evangelho da paz, e um concerto, uma aliança com Deus que nunca falha. Vocês podem ir dedilhando alguma coisa que eu já calo a minha boca. Versículo 23. Lições profundas. O pai diz: mata o bezerro cevado. Você sabe o que significa um bezerro cevado? É um bezerro na engorda, preparado para ser morto na hora da festa. Esse filho foi embora, sim ou não? Sim. Ele foi embora, sim ou não? Sim. Ele voltou, sim ou não? Sim. Quando ele foi embora, o pai botou o boi na engorda. Senhora Juliana, quando ele foi embora, o pai chamou o servo: pega o bezerro ali, bota na engorda. Vai ter festa quando meu filho voltar. Não, bota na engorda. Mas vai ter festa quando meu filho voltar. Pode botar na engorda porque ele vai voltar. O pai sempre teve fé que tu ia voltar. O boi tá gordo e hoje nós vamos matar, porque tu tá voltando para casa do teu pai. Celebra, tu veio hoje aqui, não sei de onde é que veio, mas sempre aqui que veio. Tu voltou para casa do teu pai, seja bem-vindo. O boi estava engordado e nós faremos uma festa. E nós faremos uma festa. Deus está falando contigo e confirmando todas as coisas. Sai desse lugar. O teu lugar não é nesse lamaçal, nesse chiqueiro, nessa decepção. O pai está te esperando. O bezerro está na engorda.
Eu quero ser breve. Ai meu Deus, versículo 24. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Quando o filho pediu a herança para o pai, ele foi precipitado, porque não se tem herança com o pai vivo. Ele estava matando o pai. Aí ele pegou a herança e foi embora. Quem morreu? O filho ou o pai? Ele estava querendo matar o pai, mas quem morreu? O filho ou o pai? O filho. Vamos celebrar, mata o bezerro cevado, porque esse meu filho, ele estava morto, mas reviveu. Para com esse negócio de achar, hein, que tu tem condição de ser maior que o pai. Baixa tua bolinha, hein. Para com esse negócio, tá? De tu tomar o veneno achando que o outro vai morrer. Acorda. Tem muita gente tomando veneno aí achando que o outro vai morrer. Mas o pai está contigo, o pai te guardou, o pai te restaurou, te trouxe para casa e vai te restituir. Posso ouvir amém nesse lugar? Amém. Versículo 28. Mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo, o pai insistia com ele. Quem é que não queria entrar? O filho mais velho não queria entrar na festa. Versículo 30. E ele disse para o pai: veio porém esse teu filho, desperdiçou toda a tua fazenda com as meretrizes, e tu ainda vai e mata para ele o bezerro cevado. O que é que ele fala para o pai? Esse teu filho que fez tudo errado, esse teu filho, esse jaguara, esse teu filho que não vale nada, esse teu filho que jogou fora a parte que ele recebeu. Aí agora tu mata o bezerro cevado e faz festa. Para mim tu não me dá nem um cabrito. Sabe qual é o problema desse rapaz? Ele fala para o pai dele: esse teu filho. O pai dele devia ter dito para ele: que meu filho o quê? Teu irmão. Acorda. Sabe qual é o problema nosso? A gente sabe ser filho, mas a gente não sabe ser irmão. A gente não sabe ter misericórdia do outro. A gente fica cobrando as coisas do pai na dificuldade do outro. A gente é exímio em ser filho, mas é falho em ser irmão. Vamos amar o outro, vamos cuidar do outro, vamos celebrar a vida do outro, vamos crer na restauração do outro, vamos te doar para o outro. Ah, ele fez tudo errado, mas é meu irmão. Ele é um vagabundo, mas é meu irmão. Se tu falar mal do irmão meu, eu te mato. Meu irmão, minhas irmãs podem não prestar, mas se alguém falar mal deles para mim, eu avanço. Por quê? Porque são meus irmãos. Porque eu vou lutar por eles. Nós somos em 6 irmãos. Adivinha qual é o único que fez tudo errado? Adivinha. Se tu adivinhar, unidunite, salalemingue. Se tu adivinhar, te dou um caldo de aipim no final do culto. Adivinha. Adivinha nessa família de 6 irmãos. Adivinha o único que usou droga na vida. Adivinha o único que não tratou bem a namorada. Adivinha quem foi? Adivinha o único que fazia conta se não pagava. Adivinha quem foi? Adivinha quem foi que envergonhou a família diante de primos, tios e o bairro? Adivinha. Mas quando eu descobri que eu ainda tinha um pai, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, nunca ouvi alguém dizer para mim que um dos meus irmãos falou algo ruim a meu respeito. Nunca um dos meus 5 irmãos, 3 irmãs e 2 irmãos, aceitou que alguém dissesse alguma verdade ruim a meu respeito. Porque era por celebrar meus pais que eles me valorizaram por irmão, apesar de eu não merecer. É porque eles sabiam que eu também recebi a mesma educação, que eu também recebi o mesmo carinho, que eu também recebi o mesmo cuidado, que eu também sentei naquela mesa e comi daquele pão, que eu também fui parido por aquele ventre. Então, por eles terem o olho no pai, eles buscaram a restauração do irmão. Por que tu fica te envaidecendo na queda do teu irmão? Por que tu faz isso? Por que tu te nivela por baixo, botando teu irmão abaixo do de baixo que tu chegou?
Acorda. Acorda. Esse filho mais velho entrou em crise. Não queria participar da festa, porque ele sabia ser filho, mas ele nunca soube ser um irmão. O irmão dele fez tudo errado, fez, mas poderia ter sido ele. O pródigo, apesar de tudo errado, foi abençoado como filho. E o mais velho, apesar de fazer tudo certo, se manifestou como pródigo. Quanto a você, nessa noite, qual é a sua escolha? Você pode ficar de pé?